E deputados da oposição ao governo Tarcísio de Freitas protocolaram, na tarde da última sexta-feira, um pedido de impeachment do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, pelos últimos casos envolvendo policiais militares. O documento é assinado por 26 deputados das bancadas do PT, do PSOL e do PSB. Os progressistas afirmam que há indícios de suposta prevaricação nos casos, além de acusá-lo de incentivar agentes a agirem de forma considerada excessivamente letal. Para que o processo seja iniciado, o pedido precisa ser aceito pelo presidente da casa, o deputado André do Prado, correligionário e aliado de Derrite. E aí, meu querido Ricardo Rous, tá uma manifestação assim fervilhando contra o secretário Derrite por conta dos últimos casos aí de policiais que teriam, em tese, abusado do poder de polícia com excessos. Um deu 11 tiros em alguém que estava tentando furtar sabão, tiros pelas costas, inclusive. A gente teve aquele outro caso do policial jogando um fugitivo ali, alguém que estava fugindo da ordem de parada, porque estava com uma moto sem placa, quando foi pego, foi jogado pela ponte. E há algumas semanas, aquele outro caso de um policial que deu um tiro a queima-roupa, matou um estudante de medicina que estava ali meio fora das suas cognições, enfim. E esses casos estão repercutindo contra o Guilherme Derrite pelos parlamentares de oposição. Aí, você acha que tem risco do Guilherme Derrite sofrer um processo de impeachment na Assembleia Legislativa de São Paulo? Olha, primeiro ponto que eu acho que a gente tem que colocar aqui é a gente separar muito claramente a corporação, a polícia militar, a polícia civil, de alguns policiais que cometeram excessos. E quem comete excesso, seja lá onde for, deve ser punido. O que eu acho que faltou aí para o Derrite, na minha opinião também, é um pouco mais de força, de comando com a polícia e tal. Porque em alguns casos, como foi o cara que foi jogado da ponte, tem uma câmera filmando ali, dizer que a corregedoria vai, não sei o quê, é que dá um pouco de margem para que a oposição, PSOL, PT e companhia, possa tentar tripudiar em cima desse fato aí. Mas eu acho difícil, tendo em vista que o André do Prado, que é presidente da Assembleia Legislativa, é correligionário, correligionário do Derrite, do governador e tal, então eu acho difícil que esse processo de impeachment caminhe. Mas há uma pressão popular, vem realmente tendo alguns fatos sucessivos de alguns policiais, de novo, reforço a importância de se separar. A corporação faz um belo trabalho, a corporação é importante, tem que ter respeito, tem que de fato também ter efetividade para entrar, para combater o crime organizado, sim, o crime de maneira geral, sim, e alguns que cometem excessos, esses alguns devem ser punidos. Então a gente tem que tomar cuidado para não misturar uma coisa com a outra, para a gente não cair batendo na corporação e acabar também não prejudicando a gestão do governador Tarcísio, por causa de alguns pontos isolados. E tem uma coisa, né? Esses parlamentares, principalmente, eles não gostam do Derrite, não importa a notícia envolvendo policial militar, qualquer que seja. Eles não gostam do Derrite porque o Derrite é um quadro político de direita e um quadro em ascensão, inclusive. E há quem diga que o Guilherme Derrite seja um excelente nome para disputar o Senado em 2026. E outra, jovem, né? Ou seja, vai estar aí na disputa política pelos próximos 20, 30 anos, certamente, o Guilherme Derrite. Então, assim, qualquer coisa que possa gerar a mínima oportunidade de se protocolar um pedido de impeachment, eles farão. Nessa semana que passou, a gente teve a maior apreensão de drogas da história de São Paulo, feita pela Polícia Militar comandada do Derrite. Polícia Rodoviária, da Polícia Militar Rodoviária, apreendeu lá na cidade de Assis, se eu não me engano, mais de 1 tonelada, uma carreta inteira de drogas. Mas esta notícia não repercute muito como repercute as outras, Wilsinho, nesta bancada principalmente. É a bancada dos direitos humanos, né? É a bancada que defende bandido e pune policial. A PM, como todo mundo está falando aqui, o Ricardo principalmente falou, 200 anos de instituição. É séria. 99,99% das pessoas que estão lá para nos defender. Agora, se tem pessoas que de alguma forma mancham a imagem, tem que expulsar, tem que tirar. E aquela velha que eu vou repetir, que todo mundo fala, existe advogado ruim, existe médico ruim. Não, advogado não tem, não. Advogado, todos são bons. Isso. É verdade, tá bom.
Mas existe médico ruim, existe engenheiro ruim. Acho que agora nós estamos entrando numa seara e num momento de eleições 2026. E você fez um diagnóstico importante, Koba. O Derrite, ele está num caminho ou de ser candidato a senador ou de ser até candidato a governador, caso o governador Tarcísio venha a ser o candidato a presidente. E a oposição, você pode ver, não tem nenhum outro partido a não ser oposição ali. PT, PCdoB, o PSOL e o PSB. Tudo oposição. Então, é narrativa. E outra, achar que um governo que tem a sua maioria na Assembleia vai aceitar, porque não vai nem aceitar o pedido de impeachment, não vai passar nem pelas comissões, não vai dar tempo nem de chegar na mesa plenária para botar em votação, porque não vai passar nem em cima das comissões. Então é só narrativa, é mais uma vez um factoide jogando para a galera que vota neles. Eu quero entender essa história toda envolvendo o Guilherme Derrite, o Diogo da Luz, do ponto de vista do governador Tarcísio. Porque recentemente, quando a gente teve aquelas operações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi o único que se manifestou, deu a cara e se aliou ao ex-presidente, diferentemente de outros governadores que pretendem disputar eleições em 2026. Um pouco antes das eleições municipais, o Ricardo Nunes, quando se viu ali em uma situação de risco nas eleições, o Tarcísio ele veio para campo e deu o nome, a cara, a presença, enfim, na campanha para pegar na mão do Ricardo Nunes e ficar até o último momento, tanto que foi o mais enaltecido na festa ali no discurso de vitória do Ricardo Nunes. E agora, quando está todo mundo contra o Derrite, ele banca o Derrite e fala que não vai mudar a secretaria. Ele muda a política de câmeras, ele pode mudar o comandante-geral, mas o Derrite ele não larga. Ele tem se mostrado, nesse pouco tempo de vida política dele, uma pessoa com um valor importante para a política, que é a lealdade. Como é que você vê o Tarcísio, diante de tantas pressões que passou pelos últimos meses, se mantendo leal, firme com os seus aliados? É exatamente esse o ponto, Kobayashi. Ninguém bate em cachorro morto, a gente sabe disso, né? E não é nem tanto no Derrite. O que as pessoas estão querendo bater é no governador Tarcísio, porque ele, com essas atitudes todas que você trouxe e muitas outras, está ganhando muita notoriedade pelo Brasil. Está crescendo, ganhando consistência. Quase todos os analistas dizem que se ele for candidato à reeleição para o governo em 2026, é quase garantida já a sua reeleição. Dificilmente alguém vai fazer sombra a ele. E, se ele for para presidente, também já passa a ser cogitado. Então, eles querem bater, como eu disse, não tanto no Derrite, mas sim no governador Tarcísio, para ver se enfraquecem, porque perceberam que ele está com muita força. E, lógico, como falou o Ilcinho, esse pedido não vai passar na Assembleia em hipótese alguma. O André do Prado não vai aceitar, e é o presidente da mesa que decide se vai abrir ou não vai abrir processo de impeachment. Tem a menor chance, só querem fazer um pouco de espuma. Agora, existem erros na polícia? Claro que existem. Mas com milhares de ocorrências todos os dias que a polícia militar tem, erros pontuais têm que ser vistos, têm que ser punidos, têm que ser resolvidos. Mas não dá para querer queimar a instituição inteira por causa disso. E nesse ponto acerta mais uma vez o governador, porque ele assume os erros que ele vê que cometeu, mas ele deixa bem claro que são questões pontuais e serão tratadas com seriedade. Aí tem uma questão, né? Entrou numa discussão. São casos isolados ou não são casos isolados? Não dá para dizer que são casos isolados. Olha aí, está acontecendo quase todos os dias, enfim. Mas aí quando a gente compara esses casos, Priscila, que estão repercutindo com o número de ocorrências atendidas por dia da polícia, ele dilui de um jeito. Eu estava vendo alguns números impressionantes. Em 2021, por exemplo, foram 17 milhões, se eu não me engano, de ligações para o 190. Números mais recentes de ocorrências atendidas por dia pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, cerca de 50 mil ocorrências atendidas por dia. E aí a gente fala, como que isso não é caso isolado? A gente está falando de 1, 2, 5, 10, 100 casos que sejam em outros 50 mil, a gente está vendo que a regra do atendimento policial é de cumprimento ao protocolo, de respeito ao cidadão, de aplicação da lei, enfim. É até em homenagem aos bons policiais que destes casos de repercussão sejam afastados, sejam punidos, processados. Alguns deles estão, inclusive, já presos preventivamente.
Priscila Silveira. Aqui foi colocado uma coisa muito importante. A gente tem, e o Sim falou isso com mais incidência, a gente tem os maus profissionais em todas as áreas, né? E é claro... Dos advogados. Isso aí, Priscila. Em todas as áreas a gente tem um mau profissional que não atende àquela ordem, que não atende à determinação, enfim. A gente bem percebeu que essas pessoas, e eu tenho que dizer aqui, tá, Koba, a Polícia Militar, ela tem uma grande... eles são bem protocolares em punir, em afastar, né, em prender. Muito mais rígidos que na justiça comum, inclusive. Sim, então eles são rígidos quanto ao processo, quanto às dinâmicas que são exigidas para os protocolos da Polícia Militar, enfim. Mas o que eu quero deixar registrado que, inclusive, o governador Tarcísio, né, ele foi incisivo em não afastar o Derrite, até porque não tem como imputar ao Derrite em si esses casos que poderiam, né, acontecer em qualquer área, e parece que ele foi, ou já trocou, ou vai trocar, ou é uma tendência de troca no Comando Geral da Polícia, até para poder, né, entender se quem comanda está dando essa hipótese de violência, mas mais do que isso, ele também entendeu, e eu achei isso muito legal do governador, e que inicialmente ele era contrário às câmeras, né, nos policiais militares, e agora ele entendeu que é um dever, na verdade seria uma defesa até para a Polícia Militar, no sentido daquele que é mau profissional ser punido eventualmente pelo uso dessas câmeras. E eu nem tô falando que é certo ou errado, a discussão nem é essa, né? A gente fala bastante sobre o uso das câmeras e violar os direitos, enfim. Mas mais para entender que a câmera, segundo o governador, é entendido como agora uma defesa para os bons. E não para poder prejudicar os maus, porque os maus eles já são punidos eventualmente, né? Eu vou querer muito saber a opinião de todo mundo aqui sobre essa nova ideia do governador sobre as câmeras. Ele mudou de ideia. Agora ele é a favor das câmeras, gravando ininterruptamente, inclusive, nas fardas dos policiais. A opinião de todos aqui, logo depois de um rápido intervalo comercial. Não sai daí, a gente já volta. Cinco horas da tarde, 30 minutos, 5h30, estamos de volta no Tá Na Roda desse domingão aqui e a gente saiu por intervalo discutindo agora a mudança de ideia. Tarcísio de Freitas, governador, repensou, refletiu e mudou de ideia em relação às câmeras corporais dos policiais militares e disse que não tem compromisso com o erro. É uma frase importante de políticos, né, Wilson? Não ter compromisso com o erro quando muda de ideia, e foi o caso. Agora ele é a favor das câmeras dos policiais porque isso é segurança. Segurança para a população, de controle inclusive da atividade policial, e segurança para os bons policiais. Eu quero um tweet de cada aqui sobre esta manifestação, essa nova ideia de Tarcísio de Freitas. Vamos começar com o Diogo da Luz. Eu sempre fui favorável ao uso de câmeras, mas nunca defendi a ideia de obrigar a polícia a usar. Ela tem que saber quando deve usar. Acho muito bom que o Tarcísio reconheça que pode melhorar, que pode mudar. E o que eu acho que é mais importante das câmeras, depois de ver os últimos episódios, Kobayashi, é que todos essas situações que nós vimos não foram por câmeras de policiais, e sim por câmeras de terceiros, ou de um hotel, ou de alguém que estava filmando, ou de alguém de dentro da casa mesmo que queria incriminar a polícia. Então as câmeras certamente poderão trazer mais a verdade e proteger sim o policial. Essa é a minha opinião, mas eu insisto, a última coisa que eu quero é uma lei federal que diga como tem que ser câmeras. E aí, Priscila? Mais ou menos nos mesmos moldes que o Diogo. Segue o relator? Sigo o relator, né? Eu acho que eu sempre disse aqui que sou favorável, até porque eu quero aqui deixar, né, colocar uma situação. Uma vez eu defendi um policial que estava sendo roubado, ele estava paisana, né? O cara entrou para roubar com uma arma de brinquedo. Ele atirou e ele não sabia que a arma era de brinquedo, ele, né, teve esses toques e aí uma bala pegou nas costas. E ele foi denunciado, porque o promotor entendeu que ele tinha atirado pelas costas, e o que o salvou foi exatamente como o Diogo disse, uma câmera que tinha em cima do local onde ele tinha sido, né, roubado. Então, independente se é câmera na rua, acho que isso fica até, viu, Diogo? Você e o Koba, vou dizer aqui para vocês fazerem empresários, né? Que vocês sabem. Meu sócio. Câmeras, acho que a gente tem que ter câmeras de segurança, isso faz parte, né, pra gente diminuir a criminalidade em tudo quanto é rua, porque isso facilita que a gente encontre o autor e saiba da dinâmica, né, de como acontece grandes ou muitos crimes. E eu acho que tem que ter, sim, a câmera de segurança, porque eu acho que acaba privilegiando e trazendo certinho o que acontece com os bons
não só com os maus, mas em especial com aqueles que trabalham dentro da legalidade. Para a próxima licitação, Diogo, vamos já preparar o nosso negócio para a gente participar. Sabe que na minha rua nós temos câmeras colocadas pelos moradores da rua que elas já têm contato com a polícia. Elas são oferecidas para a polícia poder se informar melhor. Olha, eu vou pedir para o Filipinho buscar, depois eu até mando para ele. Esse negócio das câmeras inteligentes, inclusive com reconhecimento facial, aqui em São Paulo, tem sido um sucesso. A gente tem um programa do governo do estado, que é o Muralha Paulista, que ele integra não só as câmeras do estado, mas como as câmeras das prefeituras e da iniciativa privada, e de empresas e de associações de bairro, de ruas, enfim. E isso é um grande banco de dados para combate à criminalidade e esclarecimento de crimes. Tem resultados? Tem. E a gente tem em São Paulo, especificamente na capital, o Smart Sampa, alguma coisa assim, que é uma central dessas câmeras inteligentes. Teve um cara que ele foi capturado depois de anos sendo procurado, identificado por uma dessas câmeras, um cara que estava respondendo com mandado de prisão já inclusive expedido por abuso sexual cometido há muito tempo e vivia livremente. Uma dessas câmeras aí pegou a imagem dele, identificou no banco de dados, a polícia foi lá e levou preso. Um negócio muito, muito interessante mesmo, essa coisa das câmeras inteligentes. Fala aí, Ricardo Rosso. Isso vai ser uma discussão moderna, inclusive já tem gente se manifestando, pessoal, obviamente, da esquerda, contrário à utilização dessas imagens para prisão de pessoas. Olha que loucura, mas já tem. E vai ser uma discussão que vai crescer. Eu, assim como governador, já tive um pensamento contrário às câmeras, mas hoje eu sou favorável na lógica de proteção do policial. Tendo em vista tudo que tem acontecido aí, algumas imagens, quando você sai do corte de internet e amplia a história, o contexto inteiro, você muitas vezes acaba vendo que o policial ali tinha uma certa razão ou agiu de maneira correta. Óbvio que eu não estou falando desses casos do cara que jogou na ponte, o que atirou pelas costas, não é isso, tem que ser punido. Mas agora sou favorável ao uso de câmeras para a defesa do próprio policial de bem. Uma notícia já desatualizada, que é de 3 semanas atrás. Smart Sampa já prendeu 15 foragidos identificados e localizou 23 desaparecidos também. Tem essa. Não é só para localizar criminosos, é pessoas que estão desaparecidas sem contato com a família também. Há, inclusive, para o futuro, certamente, alguma tecnologia que vai linkar essas câmeras dos policiais nesse banco de dados todos, né? Isso seria interessante, né? Fala, Will, senhor. Então, mas falar das câmeras e da mudança de opinião do Tarcísio, né? Eu fui do governo que começou a implantação dessas câmeras nos uniformes dos policiais. É verdade. E na eleição, nós tínhamos uma narrativa de ideologias, né? A esquerda era a favor porque colocava o policial vigiado e tal, e a direita era contra porque colocava o policial sendo vigiado, o policial muitas vezes na ocorrência, isso daí não protegia bandido e tal. Quando senta na cadeira, a realidade é outra. A gente já viu muitas vezes isso, que na campanha a gente fala uma coisa, mas quando chega no poder e senta e tá com a caneta lá, a realidade é outra. O bom disso é que existem pessoas que têm a capacidade de entender quando a coisa não era o que se acreditava, que era muito discurso e que na prática o resultado era positivo e que de alguma forma essas câmeras realmente protegem o policial. Está de parabéns o Tarcísio, que conseguiu, como governador, entender da necessidade, da importância das câmeras. Mas agora vocês acham que se o Tarcísio muda de ideia, ele leva consigo uma boa parte daqueles que eram críticos das câmeras de segurança? Você acha que a mudança de opinião do Tarcísio faz com que muitas outras pessoas também mudem de opinião? Eu acho que principalmente silencia uma oposição que estava fazendo muito barulho contra ele, que ele mostra. Olha, a gente vê, a gente muda de ideia, a gente se engana, corrige, silencia totalmente a oposição. E agora eu quero insistir, eu sou favorável às câmeras, mas não todos os projetos, porque estão com o projeto de colocar 700 câmeras na Praça dos Três Poderes, e acho que tem que ter as câmeras, mas por 17 milhões de reais. Isso dá 24 mil reais cada câmara. Aí tem coisa errada, não tem dúvida.